Aleluia, louvado seja Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Somos gratos ao nosso Deus por ter nos permitido a nossa chegada até aqui, né? E também gostaria de pedir perdão aos irmãos pelo horário, que eu largo 7 horas. O entregador demorou, só posso sair da empresa quando o entregador chega, mas o pastor João tinha liberado. Eu falei: pastor, não dá para mim chegar às 7 horas. Ó, pastor, não tem problema não, o pregador sempre chega atrasado mesmo. Pastor João é uma bênção na nossa vida, né? E é bom, né, estar aqui na matriz, da nossa mãe, né? Sempre é uma honra poder estar aqui com os irmãos, amém? Que Deus venha nos abençoar em nome de Jesus. 2 Crônicas, capítulo de número 20. Palavra a qual o Senhor colocou no meu coração. Aleluia. E diz assim a palavra do Senhor: e sucedeu que depois disso os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com ele alguns outros dos amonitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedim. Então Josafá temeu e pôs-se buscar o Senhor, e apregoou jejum em todo Judá. Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscarem o Senhor. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: ah, Senhor, Deus dos nossos pais, porventura não és tu Deus dos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos da gente, e na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó Deus nosso, não lançaste tu fora os moradores dessa terra de diante do teu povo de Israel, e não deste a semente de Abraão, o teu amigo, para sempre? E habitaram nela e edificaram nela um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nessa casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos virás, tu ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os da montanha de Seir, pelos quais não permitisse que passasse Israel quando vinha da terra do Egito, mas eles se desviaram e não o destruíram. E eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da herança que nos fizeste herdar. Ah, Deus nosso, porventura não o julgarás? Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. Louvado seja Deus, irmãos, poder se acertar em nome de Jesus. Aqui uma palavra muito conhecida, muito ouvida, muito pregada, mas uma palavra muito atual para os nossos dias. A Bíblia vai dizer que o povo de Judá estava muito bem, tendo dias normais, só que de repente acontece algo inesperado. Só que não foi algo apenas uma coisa pequena, algo cotidiano, uma coisinha boba, não. A Bíblia vai dizer que vem contra todo o povo de Judá uma grande multidão. Não era
meia dúzia de homens maus, não era uma dúzia de alguns homens perversos, não. A Bíblia vai dizer que vem uma grande multidão, e aquela multidão já não estava tão distante, estava perto, porque quem estava em Judá, em Jerusalém, via aquela multidão se aproximando, porque Jerusalém, nós sabemos que ela fica num lugar mais elevado, e aqueles homens que estavam vindo junto com os amonitas, junto com os homens da montanha de Seir, era a parte mais baixa, era aquela parte onde se encontrava a região do Mar Morto. Então era visível, quem estava de cima via. E eu fico pensando no momento onde o rei Josafá, ele se depara com essa notícia, de repente tudo normal, mas vem ao seu encontro essa palavra: vem contra ti uma grande multidão. E nós começamos a ver e entender que o que vai prevalecer na nossa vida diante do problema não é o nosso nervosismo, não é a nossa ação das nossas próprias forças, não é aquilo que vai ter o nosso desespero, que vai agir conforme a situação, mas é o que eu entendo, o que vai influenciar no resultado, ainda que pelejam contra a sua vida, ainda que venha uma notícia contra a sua casa, contra a sua família, mas o que vai influir no resultado disso é a sua atitude diante do problema e diante da dificuldade. Eu fico imaginando o momento onde o rei Josafá vem a peleja, vem a multidão, mas ele toma uma decisão diante do Senhor e diante de todo o povo. Imediatamente ele para tudo e proclama um jejum em todo o país. Aí começa a se reunir, vem crente de um lado, crente de outro, apenas com um propósito. Eu fico imaginando a atitude de algumas pessoas diante daquela situação. Talvez se o rei Josafá não fosse um homem confiante, talvez se o rei Josafá não fosse um homem que esperava a solução em Deus, primeira vez que ele ouvisse aquilo: olha, vem contra ti uma grande multidão, ele colocaria os seus guardas para proteger até o momento e ia sair correndo, porque ele sabia que materialmente falando, humanamente falando, não tinha resistência nenhuma o exército do povo de Josafá, ou seja, a derrota já era evidente. Mas conjecturando eu, porque ele vem bem após ele, Paulo escrevendo aos Coríntios vai dizer que as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim espirituais para destruição de fortaleza. Nesta noite eu te convido, não olhe para o problema, não olhe para o exército contrário, não olhe para a multidão. Nesta noite está pelejando ao meu e ao seu favor o Senhor dos exércitos, o Deus que não perde, nunca perdeu uma batalha. Quando você entrega e apresenta toda a sua dificuldade, todos os seus problemas, toda a aflição do seu coração, quando você entrega ao Senhor, Deus entra na guerra e te dá vitória, porque toda a nossa confiança está em Deus. Você vê, irmãos, o rei Josafá, a primeira atitude dele foi orar, colocar o povo para jejuar. Porque, irmãos, tem coisa na sua e na minha vida que a oração vai resolver. Tem coisas que vai acontecer no nosso cotidiano normal, que vamos orar e Deus vai dar vitória. Só que vai ter situações, irmãos, que só uma oração ela não vai ter efeito. É onde entra quando o próprio Senhor Jesus disse: há demônios, há situações que só saem com jejum e oração. Então eu
Porque, irmão, Aleluia. estamos vivendo tempos que o que mais nos atinge é a nossa guerra mental. Essa semana eu estava ouvindo um pastor instruindo que o que você se alimenta é o que vai definir o que você vai, onde você vai chegar e o que você vai ser. Estamos vivendo dias, irmão, de preocupação terríveis, que tem coisas que nos deixam nem dormir direito. A gente fica preocupado com situação, preocupado com aquilo outro, e tem tirado a nossa paz. Mas nesta noite eu te convido, deixa todos os teus problemas, deixe toda a tua guerra, deixa nas mãos do Senhor. Deus fala nesta noite para mim e para você. Eu nem quero saber o que você está passando, que eu sei que cada um de nós, irmão, nesse definido momento, está tendo as suas próprias guerras, está tendo as suas próprias lutas, está tendo as suas próprias dificuldades, mas eu trago algo da parte do Senhor para mim e para você aqui nessa noite. Nesta peleja não tereis de pelejar, ficar de pé e vede o livramento do Senhor. Essa peleja não é sua, irmãos. Não leve esse fardo para a tua mente, para o teu coração. Nós somos fraquinhos, somos dependentes do Senhor. Então a gente tem que fazer, irmão, de crente doido. Deixa nas mãos do Senhor, deixa o Senhor pelejar as nossas causas. Eu não quero nem saber, ainda que venha uma triste notícia, confia no Senhor, que Ele está nessa guerra pelejando com você. Mas, irmão Cristiano, a notícia é terrível. E quando nós ouvimos falar de notícia terrível, não tem como deixar de lembrar um dos principais da sinagoga, que era Jairo. Jairo, naquele momento ali, ele não pensou nem no que iam falar dele. O desespero de Jairo era tão grande, a sua filha estava morrendo, que ele esqueceu, ele quebrou todo o protocolo. Não, ele sabia que a esperança daquela situação só podia vir da pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. E ali naquela caminhada, traçado uma luta tremenda entre Jairo. Imagina Jairo saber que a filha dele está morrendo. Ele convida ao Senhor Jesus para ir na casa dele, e aquela multidão apertando. Eu fico conjecturando, irmão, entendendo como estaria o coração de Jairo. Jairo querendo andar e a multidão querendo saber de Jesus. Jairo querendo andar e a multidão apertando Jesus. Jairo querendo chegar logo na sua casa e Jesus operando milagre. Jesus curando aquela mulher que tinha um fluxo de sangue. E em determinado momento dessa caminhada chega uma notícia muito triste aos ouvidos de Jairo: não incomodes mais o mestre, a menina morreu. Irmãos, a notícia desestabiliza. Nós que somos pais, que notícia! E talvez Jairo ali já queria desistir, mas o Senhor Jesus, o que Jairo ouviu, Jesus ouviu. Jesus, quase que simultâneo, deram a notícia ruim para Jairo. Deram a notícia que desestabilizou Jairo. Só que Jesus fala: creia, relatório. Irmãos, temos que confiar no nosso Deus. Ainda que nós olhamos, irmãos, tem coisa que às vezes a gente questiona ao Senhor, como fez Abacuque. E a situação que está acontecendo não é querer colocar o Senhor na parede, é querer entender o que está acontecendo, porque tem situações na nossa vida
pode. O nosso Deus, irmão, não age conforme ao nosso tempo. O nosso Deus, irmão, Ele não age conforme o nosso querer. A Bíblia vai dizer que o pensamento do Senhor, Ele é muito mais alto que os nossos pensamentos. Muitas das vezes nós queremos uma coisa, mas Deus, Ele dá algo muito maior do que nós pedimos para o Senhor. E se nós entrarmos nessa passagem de Josafá, a peleja era grande, a luta era tremenda, a derrota era eminente, mas o rei Josafá, o seu exército, o povo, não levantou uma espada. Não levantou uma espada. Não saiu do lugar. E a melhor coisa, irmãos, na vida do crente, é quando nós estamos debaixo de uma promessa. Aleluia. Irmão, se Deus te prometeu, irmão, Glória a Deus. e você está na obediência do Senhor, irmão, pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo, meu irmão. Eu não quero nem saber como é que está. O médico falou que já era, acabou. Não. Se Deus prometeu, irmão, Ele é fiel para cumprir. E o que acontece é que nós queremos ajudar Deus. Senhor, olha isso, olha aquilo. Eu vou lá. Não. Se o Senhor, Ele comprou a tua guerra, se o Senhor, Ele entrou nesta causa, irmão, ainda que a derrota era eminente, Deus nesta noite, Ele entra com poder e autoridade, quebra corrente, quebra cadeia, quebra tudo que o diabo tem colocado, porque o nosso Deus, irmão, Ele é Deus de poder, Deus de glória, Deus de majestade, o Deus do céu, o poderoso, que não perde uma batalha. Ele está aqui nesta noite, entrando nesta guerra e derrotando o nosso adversário. Pode glorificar o Senhor. Creia que esse Deus, Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele tem prometido. Não pare, não desanime, não se assuste com a multidão. O nosso Deus é Deus de glória. Tá ruim, tá devagar, estamos perdendo, mas não vamos parar, vamos continuar, porque quem prometeu é fiel para cumprir. Se Ele prometeu, irmão, não olhe para o problema mais. Se Ele prometeu, começa a agradecer. Se Ele prometeu, começa a louvar. Se Ele prometeu, começa a descansar. Mas está assim, está assado, está pior, mas está na mão de Deus. Está assim, está naquela situação, mas Deus prometeu. Olha, está fazendo isso, está fazendo aquilo. Deus está vendo e Deus vai agir, porque o nosso Deus, irmão, Ele dá até linha, dá corda, mas o carretel está na mão do Senhor. Quando Ele puxar, não tem ninguém que possa impedir a ação de Deus ao meu e ao seu favor. Nesta noite, irmão, Deus está restaurando as suas forças. Deus está te convidando, irmão, olhar para o alto. Olha para o alto. Se você olhar para o lado, irmão, você vai desanimar. O salmista, ele guardava isso. Elevo meus olhos para a noite, porque é de lá, irmãos. É de lá. Glória a Deus. E quando nós estamos, irmãos, da obediência a Deus, irmão, Deus faz coisa tremenda. Você vê, olha o que aconteceu com esse povo. Se você olhar, trazer para o lado humano, uma pessoa que não conhece o poder de Deus vai falar assim: que loucura desse rei, que rei inadimplente, que rei egoísta. Só, meu irmão, tem coisa na nossa vida, né, pastor João, que não adianta correr. Se correr, o bicho pega, irmão. Então a gente tem que ficar e enfrentar. Deus está contigo. Quem tem que correr é o adversário. Ele que tem que correr, irmão. Ele que tem que correr. Então a gente tem que ter essa mente voltada para Cristo. Problema é para resolver.
ver. Glória a Deus. Ah, não vou correr. Não. Ficai de pé e vede o livramento do Senhor. E aqui, irmãos, Deus toma um homem no meio do povo. Deus usa ele e profetiza a favor do povo. Fala que na peleja, ó, vocês, imagina Deus falando para o seu coração agora. Pensa no seu problema. Deus fala no seu coração: ó, essa peleja aí não é vossa. Ficar de pé e veja o livramento do Senhor. Amanhã, pode ser amanhã mesmo, descerei no caminho e verá o livramento do Senhor. A Bíblia não diz de que forma aqueles homens morreram. Só que eles estavam mortos. Aí uns falam, os estudiosos, que eles se uniram para guerrear contra Josafá. O problema deles era com Josafá. Só que eles não eram tão amigos. Os inimigos se juntaram contra o homem de Deus. E a Bíblia vai dizer que estava todo mundo morto. Não se sabe se eles estavam mortos, furados, sem cabeça, mas estavam mortos. A multidão que vinha contra, agora a multidão está ali, prostrada. E a Bíblia diz que Deus só não deu o livramento, deu também os despojos. Ou seja, o povo não lutou, o povo não se cansou, ninguém se feriu, aumentou a fé de todo mundo, e o povo enriqueceu, pastor João. A Bíblia diz que eles levaram tanto despojo que foram 4 dias só carregando. Então, irmãos, vale a pena acreditar no nosso Deus. Eu sei que é difícil. Quem fala que servir ao Senhor é fácil, eu quero que quem me conte esse segredo, que eu não sei. Mas é prazeroso. É prazeroso. A gente olha para a nossa vida lá atrás e olha quem a gente é, como Deus é capaz de mudar. Nunca se esqueça, irmãos. Deus vai mudar o seu ambiente. Deus vai mudar o seu ambiente. Você vai passar por problema, vai. Mas Deus, ele vai entrar com tanta autoridade no seu problema, que aquilo ali já não vai ter efeito nenhum contra você. Quando você vê, quando você der por conta, já passou. E você só está recebendo os despojos da parte de Deus. E Deus abençoe a vida dos irmãos. E saiba, irmãos, que essa peleja não é minha, não é sua. A peleja é do nosso Deus. Quando ele entra, meu irmão, não tem para ninguém. Nosso Deus é maior.